Houve um tempo em que a nação de Israel mergulhou em profunda escuridão espiritual. O rei Acabe governava com mãos fracas, mas sua esposa, Jezabel, trouxe com ela uma fúria idólatra que dominou o reino. Altares ao Senhor foram esquecidos, enquanto os deuses pagãos, especialmente Baal, ganhavam destaque e reverência. O povo, antes chamado para ser luz entre as nações, agora caminhava pelas veredas da desobediência. Foi nesse cenário de decadência moral e afastamento de Deus que surgiu um homem simples, mas cheio de fervor, Elias, o tesbita. Vindo das montanhas de Gileade, sua presença diante do rei foi repentina e ousada. Com palavras firmes e voz carregada de autoridade divina, ele anunciou: nem orvalho nem chuva cairão nestes anos, senão segundo a minha palavra. E então desapareceu. O céu, que sempre trouxera sustento, fechou-se. As nuvens se calaram. A terra, rachada pela ausência de água, começou a gritar de fome. O verde deu lugar ao cinza. Animais morriam, famílias desesperavam-se, e o povo passou a sentir o peso de sua escolha. Haviam se afastado do Deus vivo para seguir imagens de pedra. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Durante esse tempo, Elias foi escondido por Deus junto ao riacho de Querite. Ali, as águas ainda corriam, e corvos, enviados diariamente pelo Senhor, traziam pão e carne. Um esconderijo solitário, mas providencial. Elias, mesmo sendo portador da palavra de juízo, não estava isento da necessidade de confiar inteiramente em Deus. Cada dia era um lembrete silencioso de que o sustento vem do alto. Mas a seca era implacável. Com o passar do tempo, até mesmo o riacho secou. Elias viu com os próprios olhos o que o povo enfrentava. Então, mais uma vez, a voz do Senhor o chamou. Desta vez o destino era inesperado. Sarepta, uma cidade estrangeira, território pagão. Lá, uma mulher viúva o esperava, mesmo sem saber. Era o início de um novo capítulo, em meio a uma terra árida e corações famintos. Deus estava prestes a revelar que, mesmo em tempos de escassez, sua provisão não conhece fronteiras. Antes de continuar, quero te convidar a comentar de qual cidade ou país você está assistindo. Vamos ver até onde essa mensagem está chegando. Quando as últimas gotas do riacho de Querite secaram, Elias permaneceu em silêncio, atento à voz de Deus. Ele sabia que, assim como fora conduzido até aquele esconderijo, também seria guiado ao próximo destino. O silêncio da natureza não era ausência de direção, era espaço para ouvir com mais profundidade. Foi então que o Senhor falou com clareza: levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom e habita ali. Ordenei a uma viúva que te sustente. Para Elias, aquela instrução era surpreendente. Sarepta estava fora das fronteiras de Israel, em território pagão, dominado pelo culto a Baal, o mesmo Deus que Elias havia confrontado com sua oração por seca. Ir para lá, naquela época, parecia contraditório e até perigoso. Ainda assim, o profeta não hesitou. Ele conhecia a voz de Deus e confiava nela. O caminho até Sarepta exigiu coragem. A seca se alastrava por toda a região, não apenas em Israel. As trilhas estavam empoeiradas, os campos ressequidos, e os olhares das pessoas tornavam-se cada vez mais desconfiados. Elias caminhava com os pés cansados, mas o coração firme. Havia aprendido a confiar em cada passo guiado pelo Senhor. Ao se aproximar dos portões da cidade, a realidade da fome era visível. Crianças com olhos fundos, mães com rostos marcados pela preocupação e ruas onde o silêncio dizia mais que 1000 palavras. Elias olhou ao redor, procurando por algum sinal da mulher que Deus havia mencionado. Não sabia seu nome, sua aparência, nem como ela o reconheceria. Mas ele sabia que o encontro aconteceria. E então, diante dos portões, viu uma mulher recolhendo gravetos.
Seu semblante carregava cansaço, mas havia dignidade em seus gestos. Não sabia ainda que aquela mulher, tão comum aos olhos humanos, seria instrumento de um milagre. Ela mesma talvez não soubesse que, mesmo antes de ouvir a voz do profeta, já tinha sido escolhida por Deus. O momento do encontro estava prestes a acontecer. Um pedido simples, um gesto cotidiano, daria início a uma história marcada pela generosidade, pela fé e por uma provisão divina que superaria todas as expectativas humanas. Se esse conteúdo está tocando seu coração, você pode apoiar esse projeto doando qualquer valor clicando no botão "Valeu demais". Seu apoio me ajuda a continuar contando essas histórias com dedicação. Elias se aproximou lentamente da mulher que juntava gravetos. Ela parecia distraída, como alguém que contava cada segundo, cada movimento, cada esforço. Os gravetos em suas mãos não serviriam para muito, talvez apenas para acender uma chama pequena, suficiente para cozinhar algo simples e breve. O profeta, guiado pela certeza da direção divina, falou com brandura. "Traze-me, peço-te um pouco de água num vaso, para que eu beba." Ela não hesitou. Mesmo vivendo em tempos de escassez, mesmo sendo estrangeira e desconhecendo ainda quem era aquele homem, virou-se para atender ao pedido. Era um gesto de humanidade, de quem sabia o peso da sede. Mas antes que ela se afastasse, Elias fez um segundo pedido. "Traz-me também um bocado de pão na tua mão." Foi ali que a tensão se revelou. A mulher parou. Seu corpo se enrijeceu por um instante. A água era possível, mas o pão? Ela se voltou para Elias com palavras duras, mas verdadeiras. "Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Eis que apanho 2 gravetos e vou preparar para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos." A sinceridade em sua voz era cortante. Não havia exagero nem teatralidade, apenas realidade crua. A vida tinha chegado ao fim da linha. Aquela seria a última refeição, o último gesto de cuidado materno, o último fogo aceso. Ela não era uma mulher forte aos olhos do mundo, nem uma heroína corajosa segundo os padrões humanos. Era apenas uma mãe tentando proteger o que restava de sua casa. Elias a ouviu com compaixão. Ele entendeu que, naquele momento, não era apenas uma mulher carente que estava diante dele. Era uma alma sendo provada, uma fé adormecida sendo chamada à vida. Aquele encontro, improvável aos olhos humanos, fora orquestrado pelo próprio Deus. O que viria a seguir exigiria dela algo mais precioso do que farinha ou azeite: confiança. O profeta então preparou-se para falar uma palavra que mudaria o curso daquela história para sempre. O silêncio entre o pedido e a resposta de Elias foi breve, mas carregado de significado. A mulher acabara de expor a dura realidade que enfrentava. Não havia reservas, não havia futuro, apenas um último gesto antes do fim. Ainda assim, o profeta a olhou com serenidade e falou com voz firme, mas cheia de esperança: "Não temas." Não era uma ordem insensível, mas uma convocação à fé. Elias não a obrigou, tampouco tentou manipulá-la com promessas vazias. Ele ofereceu uma palavra de encorajamento, seguida de uma promessa que vinha direto do coração de Deus. Se ela confiasse, se escolhesse preparar primeiro um pequeno bolo para ele, então a farinha da panela não acabaria, nem o azeite da botija diminuiria, até que a chuva voltasse à terra. Era um desafio para a razão. Como entregar o que mal bastava para si e seu filho? Como dividir o último punhado de farinha com um estranho? Mas havia algo diferente naquela voz. Um peso de verdade, uma presença invisível, uma esperança que, por um breve momento, fez com que ela considerasse o impossível. A mulher voltou para casa. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ao entrar, viu o filho, magro, calado, esperando talvez por sua última refeição.
Ela se dirigiu à pequena vasilha de barro, onde repousava o punhado de farinha. Ao lado, a botija com o pouco de azeite que restava. Seus dedos tocaram os grãos com reverência, como quem compreendia o valor de cada partícula. Com mãos firmes, ela amassou a mistura, acendeu os gravetos e preparou o pequeno bolo. O cheiro quente do pão subindo no ar contrastava com o vazio do ambiente. Quando terminou, caminhou até o lado de fora e estendeu o alimento a Elias. Foi um ato silencioso, mas profundo. A mulher não fez discursos, nem exigiu garantias, simplesmente deu. Era o último pão. Um pão cercado de renúncia, carregado de dor, mas também cheio de fé. E naquele gesto de entrega, o céu começou a se mover. Algo invisível estava prestes a acontecer. Algo que desafiaria a lógica humana e abriria caminho para um milagre sem precedentes. Se você gosta de histórias e é fascinado por profecias e mistérios do fim dos tempos, não perca nosso e-book Bem-vindo ao Apocalipse. Pegue seu exemplar agora mesmo no link na descrição do vídeo. O pão ainda quente nas mãos do profeta era mais do que alimento. Era símbolo de um sacrifício silencioso. Elias, ao receber o pequeno bolo, sabia o que aquela mulher acabara de fazer. Não era apenas uma partilha de recursos, mas a entrega de um futuro que já parecia condenado. Ela dera o que tinha, confiando apenas em uma palavra, uma promessa lançada no meio da fome. Elias então falou novamente, não para exigir mais, mas para reafirmar algo extraordinário. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Era uma declaração ousada. Não se tratava de um milagre isolado, mas de um milagre contínuo, diário, constante. Uma provisão que viria sem falhar, mesmo sem a mulher entender como. Para alguém que não era israelita, essa palavra parecia ainda mais desafiadora. A viúva vivia em Sarepta, em meio a um povo que servia outros deuses. Talvez ela tivesse ouvido falar do Deus de Israel, mas agora era convidada a crer, a depender dele de forma prática, real, inadiável. O pedido de Elias era audacioso porque exigia que ela quebrasse o ciclo natural da sobrevivência para entrar no ritmo sobrenatural da confiança. E ela decidiu crer. Não houve espetáculo, nem relâmpagos no céu, nem vozes audíveis. Apenas a decisão de voltar para casa e, com as mãos cansadas, repetir o gesto, olhar para a farinha e o azeite e preparar mais uma refeição. Elias permaneceu com ela. A casa simples tornou-se lugar de abrigo para o profeta, para a mulher e seu filho. E a promessa começou a se cumprir. A cada dia, a panela revelava o mesmo punhado de farinha, a botija, o mesmo fio de azeite. Não era a abundância exagerada, mas era o suficiente. Nem mais, nem menos. Apenas o necessário, no tempo certo. A mulher que pensava ter vivido sua última refeição agora, acordava todos os dias com a mesma surpresa. Deus havia sustentado mais uma vez. E naquele cotidiano repleto de simplicidade, o milagre ganhava forma, não como algo momentâneo, mas como uma resposta diária da fidelidade divina. A casa da viúva de Sarepta, antes silenciosa e carregada de angústia, passou a ser lugar de provisão e de vida. O gesto simples de entregar o último pão ao profeta havia inaugurado uma nova estação. Não mudou de imediato as circunstâncias externas. A seca ainda persistia, os campos ainda estavam secos, a fome ainda assolava muitos, mas dentro daquela casa, algo havia mudado profundamente. A fé que se manifestara num gesto prático, agora moldava os dias daquela mulher. Ela acordava cedo, olhava para a panela e encontrava farinha. Pegava a botija e sentia o azeite ainda ali. A primeira vez foi surpresa, a segunda, espanto. Mas depois de alguns dias veio a compreensão.
Deus estava sustentando. Não apenas com comida, mas com esperança renovada. Elias, agora morando com ela, trazia consigo a presença daquele que servia. Sua convivência diária revelava mais sobre o Deus que ele representava. Não era um homem comum e a fé dele não era superstição. Ele orava, ele ouvia e, sobretudo, confiava plenamente naquele Deus invisível que agora começava a se tornar real para a viúva. O filho, antes envolto em fragilidade e tristeza, voltou a correr pela casa. O riso que parecia esquecido voltou a ecoar entre aquelas paredes humildes. Cada refeição compartilhada era como um testemunho vivo de que Deus havia visitado aquele lar. Mas a fé da viúva não foi apenas uma emoção momentânea. Ela seguiu repetindo dia após dia aquele gesto inicial: confiar. Continuava fazendo o pão, dividindo o alimento, acreditando que o milagre não cessaria. E, de fato, não cessou. Não havia explicações racionais para aquela continuidade. Nenhuma nova colheita, nenhum novo suprimento. Era sempre o mesmo punhado, o mesmo azeite, renovados pela mão invisível de Deus. A mulher que havia planejado morrer com o filho, agora vivia sustentada pelo céu. Foi nesse ambiente de constância silenciosa que sua fé se fortaleceu. Não através de grandes sinais visíveis, mas no cotidiano, no forno aceso, na panela cheia, no azeite escorrendo. Ela havia escolhido confiar, e agora vivia o resultado de uma fé que se expressa em ações, mesmo quando o medo ainda ronda, mesmo quando as respostas não vêm completas. Mas a caminhada da fé, por mais firme que pareça, muitas vezes é provada. E naquele lar abençoado, uma nova dor estava prestes a bater à porta. O tempo passou e o milagre que começara como um gesto de fé tornou-se rotina dentro daquela casa. Todos os dias, a viúva de Sarepta repetia os mesmos movimentos. Abria a panela, encontrava farinha, inclinava a botija e lá estava o azeite. Nunca houve excesso, nunca faltou. Era sempre a medida certa, suficiente para mais um dia. Aquilo que aos olhos humanos poderia parecer pequeno, era grandioso em significado. Cada refeição preparada com os mesmos ingredientes era um lembrete diário da fidelidade de Deus. O milagre não vinha com luzes, nem sons, nem manifestações visíveis. Ele acontecia no silêncio, na constância, no ordinário. E era justamente ali que a fé crescia. Elias permanecia com eles, e sua presença era mais do que uma lembrança do juízo sobre Israel. Ele agora era testemunha viva do cuidado de Deus sobre um lar estrangeiro, fora das fronteiras do povo escolhido. A viúva não era israelita, mas o milagre a alcançava com a mesma intensidade. Era como se o céu dissesse que a fé, quando colocada em ação, ultrapassa barreiras, raças, culturas. Havia algo profundamente transformador na forma como aquela mulher passou a encarar os dias. Antes, vivia contando o que faltava. Agora, passou a contar o que havia. E o que havia era um sustento invisível, mas contínuo. Seu coração, antes dominado pelo medo da morte, agora se aquietava diante da generosidade divina. O menino, que antes se preparava para sua última refeição, agora corria ao redor da casa, alimentado todos os dias. Sua vida, preservada pela obediência da mãe, era uma extensão viva do milagre. Ele não sabia explicar, mas sabia que a fome tinha cessado. O milagre diário não era apenas sobre alimento. Era sobre a presença de Deus que se manifestava sem alarde, mas com precisão. Era sobre a confiança que se renovava a cada amanhecer. E principalmente era sobre uma mulher que, mesmo no fim de suas forças, escolheu crer. Mas mesmo os lugares onde o milagre habita não estão isentos de provações. E em meio à rotina marcada pela graça, um golpe inesperado surgiria, testando tudo o que a fé havia construído até ali.
A casa que antes abrigava o milagre, agora se calava diante da dor. Num dia que começou como qualquer outro, algo mudou. O menino da viúva, tão cheio de vida, começou a adoecer. Primeiro vieram os sintomas leves, um cansaço estranho, a ausência dos risos. Depois, a febre aumentou, o corpo enfraqueceu e a respiração tornou-se difícil. A mãe, atenta e aflita, tentou de tudo com os poucos recursos que tinha, mas nada parecia conter o avanço da doença. Elias assistia em silêncio. Seu coração de profeta, acostumado a ouvir a voz de Deus, agora se angustiava com o silêncio do céu. A mulher, em desespero, segurava o filho nos braços, esperando um alívio que não veio. E então, num instante cruel, a vida do menino se apagou. O grito da viúva rompeu o silêncio daquela casa. Ela se voltou contra Elias, e sua dor encontrou voz em palavras carregadas de mágoa. Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? A dor dela era profunda. Não era apenas pela perda do filho, mas pelo que essa perda representava. Depois de tudo, depois de entregar o último pão, depois de viver tantos dias sustentada pelo milagre, agora enfrentava a morte mais uma vez. Era como se a esperança tivesse sido cruelmente arrancada, como se a fé tivesse sido em vão. Elias não a respondeu com argumentos. Ele apenas pegou o menino em seus braços, subiu ao quarto onde se hospedava e ali, sozinho, se lançou diante de Deus. Deitou o corpo da criança sobre o leito e clamou. Sua oração foi cheia de intensidade e vulnerabilidade. Ele não apenas pediu, ele intercedeu, questionou, suplicou, derramou seu espírito diante do Senhor, clamando por vida. Ali, naquela câmara silenciosa, travava-se uma batalha invisível entre a morte e a promessa. Elias clamava não apenas por um milagre, mas por justiça à fé daquela mulher. A viúva havia acreditado, havia dado tudo, havia recebido o profeta em sua casa. Agora, sua fé estava por um fio, e Elias sabia que a resposta do céu precisava vir. Foi nesse lugar de oração e quebrantamento que a próxima cena ganharia forma. Uma resposta que não apenas devolveria o fôlego a um menino, mas restauraria por completo a alma de uma mãe. O quarto, onde Elias se deitou com o menino morto, tornou-se, por um momento, o centro de uma súplica desesperada. Não havia ninguém ali além dele, o corpo inerte da criança e o silêncio pesado de uma pergunta que pairava. Será que o Deus que sustenta também pode ressuscitar? Elias se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou com toda a sua alma. Senhor, meu Deus, rogo-te, faze tornar a alma deste menino a entrar nele. Cada palavra carregava não só a angústia do profeta, mas também o peso da fé daquela mulher que até ali havia dado tudo em obediência. Não se tratava apenas da vida de uma criança, tratava-se da honra do Deus que Elias servia, do testemunho de uma fé em meio à adversidade, do futuro de uma mulher que já havia sofrido demais. E então, como um sussurro vindo da eternidade, a resposta chegou. O menino respirou, seu peito subiu, sua alma voltou. Elias o pegou nos braços com olhos talvez marejados pela emoção contida e desceu os degraus até o andar inferior. A mulher esperava, talvez entre o medo e a esperança, sem saber o que esperar. Ao vê-la, Elias apenas disse: "Vê, teu filho vive." Nenhuma explicação longa, nenhum discurso elaborado, apenas a verdade. O menino estava vivo. O choro da mãe agora era outro. Um choro que misturava alívio, gratidão, reverência. Ela tomou o filho nos braços e com voz firme e emocionada declarou: "Agora conheço que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade." Aquela mulher que havia começado essa jornada preparando sua última refeição, agora segurava nos braços a prova viva de que Deus não apenas sustenta,
ele também restaura, renova e ressuscita. Sua fé, antes desafiada por palavras, agora era confirmada por experiência. Ela não ouvira apenas falar do Deus de Israel, ela o havia encontrado. A casa simples em Sarepta tornou-se palco de um dos milagres mais marcantes das Escrituras. E a história dessa viúva, antes marcada pela perda, agora era testemunho do poder de um Deus que transforma o pouco em abundância, a tristeza em esperança, a morte em vida. A história da viúva de Sarepta não é apenas um registro de um milagre ocorrido em tempos antigos. Ela é um convite para refletirmos sobre a fé que se revela em meio à escassez, sobre a coragem de obedecer mesmo quando o coração está cansado, e sobre como gestos simples podem atrair o extraordinário de Deus. Essa mulher, sem nome registrado, tornou-se símbolo de uma fé que age. Ela não teve visões, nem anjos lhe apareceram. Sua única palavra do céu veio pela boca de um homem desconhecido que apareceu em sua cidade em meio a uma crise profunda. Ainda assim, ela decidiu confiar. A escolha de dividir o pouco que tinha, de colocar o profeta à frente de suas necessidades, foi mais do que generosidade. Foi uma semente de fé plantada em solo seco. E Deus viu, Deus honrou. A viúva nos ensina que a fé verdadeira se expressa nas ações mais simples. Preparar um pão, abrir uma porta, sustentar alguém, repetir a mesma tarefa diariamente, sem ver abundância, mas confiando que o essencial virá. Essa fé cotidiana é poderosa. Ela não precisa ser barulhenta para ser profunda. Também aprendemos que Deus não limita sua ação às fronteiras religiosas ou culturais. Ele escolheu uma mulher pagã, fora de Israel, para realizar um dos milagres mais belos das Escrituras. Isso revela que o coração que crê pode ser alcançado por sua graça, independentemente da origem. Outro aspecto marcante é que a fé, mesmo quando firme, pode ser provada. A viúva viu seu filho morrer, mesmo depois de dias de milagre. E ainda assim, a resposta de Deus veio. Não no tempo dela, mas no tempo certo. Porque Deus não abandona os que nele confiam, mesmo quando o silêncio parece longo demais. Hoje, essa história continua ecoando. Em tempos de crise, escassez e incerteza, somos chamados a viver uma fé prática, que compartilha, que confia, que continua. A viúva de Sarepta nos lembra que o pouco com Deus é suficiente e que a fé obediente sempre atrai o favor do céu. Se você gostou da história da viúva de Sarepta e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.